Som. Graça e paz, igreja. Confesso que um pouco nervoso, novidade, mas vamos lá. Antes de dar início, uma breve reflexão que vamos fazer hoje. Achei que seria uma boa ideia fazer um resumo da minha vida, de quem é o Elionai, porque acredito que, como é uma oportunidade para mim estar aqui na frente com a palavra, é uma oportunidade também da igreja conhecer uns aos outros. Então, vou fazer um breve resumo, rapidinho. Meu nome é Elionai da Silva. Antes eu era conhecido como marido da tia Jéssica. Agora eu sou conhecido como o pai do José, né? Eu sou o caçula de 3 irmãos. Cresci e fui criado e educado em um lar com princípios cristãos. Eu nasci aqui na Serra, porém morei dos 5 aos 16 anos lá em Barra de São Francisco, que é um município noroeste do estado. Nós mudamos para lá por opção dos meus pais, que estão aqui hoje. A ideia, no caso deles, na época, seria criar os filhos longe da violência da cidade, né? Deu muito certo, porque tivemos uma infância bem, bem livre, bem feliz. Desculpa, pessoal. Pode se assentar. Nós temos vários parentes lá onde nós moramos, por parte do meu pai. Moramos num lugar chamado Córrego do Itapiruninha. Para quem não conhece o interior, quando se chama córrego assim é porque é um pequeno vilarejo, né? Nesse lugar, era cerca de 70% da população daí em volta ali era parente do meu pai e nosso, né? E o lugar praticamente girava em redor da igreja local, que era uma congregação da igreja que era chamada Casa de Oração. Nela eu me converti, eu tinha entre 10 e 11 anos. Eu não lembro a data exata, mas eu lembro do dia, de tudo que houve naquele dia, né? Eu lembro que era um evento dos Dias das Crianças, por isso a importância da gente incentivar e investir nas nossas crianças, porque realmente está de lá que sai não o futuro, né, o presente, né, da igreja. Eu lembro que era um evento do Dia das Crianças, veio algumas pessoas de fora para poder dar a palavra de forma mais lúdica, né, para as crianças, e teve um momento de apelo, né, onde eles chamaram as crianças, depois de, se não me engano, foi 2 ou 3 dias de sequência de estudos lá, e no final dessa sequência, teve esse momento do apelo, aí chamaram as pessoas, as crianças que queriam aceitar Jesus para ir lá para frente, e eu recebi uma oração e eu simplesmente fui. Lá eu me batizei com 12 para 13 anos. Lá fomos bastante felizes, ali naquela igreja, naquela localidade. Porém, por questões de buscar algo a mais relacionado a emprego e a estudo, a nossa família voltou para aqui, para Vitória. Ficamos congregando na igreja também, casa de oração, lá no bairro Central Carapina, até que eu conheci a Jéssica, e por meio do meu primo, que é pai, que é meu primo por parte de pai, que é primo dela por parte de mãe, nós nos conhecemos e começamos a nos relacionar. Enfim, nos casamos, ficamos um período ainda em Central Carapina, porém, quando a gente se mudou aqui para São Diogo, no apartamento, resolvemos procurar uma igreja próximo de casa, né? A Jéssica conhecia um rapaz que frequentava aqui, me recordo o nome dele. Aí viemos aqui na igreja visitar. Fomos presentes de Deus, né, cerca de umas 2 ou 3 ocasiões, até que nós fomos direcionados para uma célula, no caso do Geavite Semear, que na época ele era liderado pela Paula e pelo Sérgio. Enfim, nos sentimos muito abraçados pela igreja e decidimos fazer parte dessa família feliz e estamos juntos aí até a eternidade. Enfim, agora vai ser uma breve reflexão mesmo, somente um resumo do que eu tentei estudar para poder passar para a igreja. Vamos lá.
Confesso que fiquei bastante nervoso e preocupado, né, com dificuldade na hora de escolher a palavra, pois após eu fazer algumas pesquisas, Deus me mostrou que o tema já está definido, né? Esse ano temos que falar e aprender sobre a glória. E o nosso versículo do ano, que está em Salmo 111, 3, o Miguel deve projetar aí, glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. E depois de refletir um pouco sobre esse versículo, resolvi pesquisar o significado da palavra glória no dicionário português. Busquei um dicionário online e lá tinha algumas definições, e a principal dizia que glória significa honra, fama que se alcança pelas virtudes, talentos, boas ações e por características excepcionais. Então, uma boa definição das virtudes de Deus. Então, eu comecei a pesquisar alguns textos na Bíblia que falavam a respeito da glória. Após ler vários textos, percebi o quão complexo e maravilhoso é falar sobre esse tema, sobre a glória de Deus, né? Por isso, para realmente encurtar a minha participação aqui, eu defini apenas 3 tópicos para falar um pouquinho sobre a glória de Deus. O primeiro tópico coloquei o nome de A Glória nos Purifica. Está lá em Êxodo 29, verso 43. Ali verei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Ou seja, após Deus formar uma aliança, contexto, né? Após Deus formar uma aliança com o povo de Israel, que se inicia lá no capítulo 24 de Êxodo, Moisés começa a ser um porta-voz ativo de Deus no que diz respeito às orientações para o povo na construção da arca e de todos os elementos que envolviam o tabernáculo. E isso incluía também a parte dos sacrifícios para a purificação do povo. Porém, após ler e refletir um pouco, os sacrifícios naquela época não adiantariam nada se Deus não viesse com a sua glória para purificar o povo. Independente que estivesse o sacrifício correto, da maneira correta, porém, se Deus não descesse com a sua glória para poder santificar o povo, não adiantaria de nada. E ele reafirma isso, mais uma vez, para o povo, quem ele é, no Êxodo 29, 46. E diz bem assim: E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. E eu sou o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o povo recebeu orientação passada por Moisés, vinda de Deus, fez os sacrifícios, porém, como não pode ser algo de mão humana a ser purificados, Deus tinha que descer com a sua glória e purificar o povo. Vamos para o tópico 2. Coloquei o nome de A Glória é um Privilégio. Está lá em Êxodo 33, 18. É um diálogo, né, de Moisés com Deus. Ele fala bem assim no verso 18: Rogo-te que me mostre a tua glória. Isso Moisés falando com Deus. E Deus responde no verso 20: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E Deus continua falando com Moisés no verso 22: Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. E no verso 23 ele continua: Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés estava em um grau de intimidade tão alto com Deus que teve a coragem, e entre aspas assim, a ousadia, de pedir a Deus para ver a sua glória. Ele já não estava contente em só falar com Deus, ele queria ver. E sinceramente eu creio que se Deus deixa ele ver, ele ali, se fosse possível, o próximo passo de Moisés seria querer tocar a Deus. Então, um grau de intimidade que ele tinha. E o entrosamento dele com Deus era tão magnífico que Deus, com toda a sua glória, cede o pedido de um servo, dando um privilégio a Moisés
primeiro ele toma o cuidado, né, para que Moisés não morresse, né, já que não poderia ver de forma alguma a face de Deus, o protege com a sua própria mão e depois ele dá o privilégio de Moisés poder ver as costas de Deus. E por fim, o terceiro tópico, que fala sobre a glória, deve estar em tudo. Lá em 1 Coríntios 10:31, diz bem assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nesse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, fala um pouco sobre os limites da liberdade cristã, né? Onde ele afirma isso no verso 23 do capítulo 10. É bem assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Enfim, devemos estar com a nossa mente e nossos corações sintonizados no Espírito Santo, pois como filhos de Deus, temos a missão de demonstrar a glória de Deus em tudo o que fazemos, seja em um simples bom dia no elevador do prédio, em nosso trabalho, nossos estudos e nos afazeres do dia a dia. Além de ser gratos, temos que ser gloriosos também, porque o Senhor da glória habita em nós, hein? E é isso, pessoal. Que Deus complete essa palavra em nosso coração. Amém. Amém. Para quem veio ministrar pela primeira vez, ele não morreu não, né? Não. Glória a Deus.